Bom dia a todos. Estou muito feliz que estamos aqui, continuando nossos estudos de episódios diários, e é com enorme alegria em meu coração que trago para vocês hoje mais um capítulo para nossa reflexão. Então, hoje nós iremos estudar o capítulo 37, que fala sobre reclamações e queixas. E vamos ver o que a benfeitora Joana de Ângeles nos fala a respeito deste tema. O texto inicia afirmando que lenta, mas sistematicamente, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Insubordinado, em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Saúde ou doença, trabalho ou desemprego, alegria ou tristeza, calor ou frio, servem-lhe sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Instala-se esse vício fixando-se no comportamento, que se torna azedo e desagradável, ao tempo em que fomenta distonias íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. O queixoso padece de hipertrofia da esperança e do otimismo, atrai a desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparenta desejar libertar-se. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades, em vez de gerá-las, ou complicá-las quando se te apresentem. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance, em detrimento do tempo perdido em reclamações. O azedume responde pela ideia malsã de tudo ver de forma negativa, engendrando mecanismos de falso martirológio. O queixoso, normalmente, gosta da indolência e se compraz no pessimismo. Põe sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área de ação sem o fardo do mau humor, efeito de algo desagradável que por acaso tenha te acontecido na anterior. Quem sabe confiar e trabalha, sempre alcança a meta que busca. Quem de nós não conhece alguém, né, que parece sempre estar reclamando de tudo? Se tá sol, ai, hoje tá um calor. Se tá frio, ih, ai, não gosto desse tempo. Se tá chovendo, ai, que dia chuvoso. Se tem trabalho, ai, não aguento mais, meu chefe tá no meu pé. Mas se não tem trabalho, nossa, esse mundo tá terrível, ninguém consegue trabalho. E o tempo todo é reclamação. Se tem que fazer a comida para alguém, ai, eu não aguento mais. Mas se não está fazendo a comida, se está sem atividade, ai, não aguento mais essa monotonia que é a minha vida. Se tem muito trabalho em casa, ai, quanto trabalho, eu não consigo parar de trabalhar. Mas se a casa está quieta demais, nossa, esse silêncio é ensurdecedor. A verdade é que há pessoas que de tudo reclamam. E oportunidades para reclamar não vão faltar na vida. Mas a gente se pergunta, reclamar resolve alguma coisa? E é nisso que Joana de Ângeles, né, nos traz com esse texto, que em verdade reclamar só gera em nós angústia e desequilíbrio. Que bom seria se nós pudéssemos olhar para a vida e, ao invés de reclamar, termos serenidade e conseguirmos encontrar as soluções para aquilo que nos incomoda. Então, se está sol, se está calor, que tal um ventilador? Se está frio, que tal um cobertor?
Se está chovendo, um guarda-chuva. Se tem muito trabalho, divide em etapas. Se o chefe é chato, mas ele também tem um lado bom. E com isso a gente passa a ter um olhar de gratidão em relação ao que a gente tem, e não, né, pensando no que a gente gostaria de ter naquele momento. Porque muitas vezes o ato da gente reclamar e se queixar vai se tornando tão, né, constante em nossa vida, que se torna quase parte de nós mesmos. E nós nos tornamos aquelas pessoas, muitas vezes, desagradáveis, que estão o tempo todo, né, olhando o lado negativo da coisa e não sendo grato. Então é aquela pessoa que sai à rua, por exemplo, e aí a prefeitura resolve fazer um lindo painel bonito, com vários artistas, tão bonita a imagem, você pode olhar aquilo, apreciar, mas a pessoa vai fazer questão de olhar para o outro lado da calçada para reclamar do fulano que largou o lixo na rua. Então não é porque o lixo na rua não seja errado, está lá. Mas por que você não olha, não se permite também olhar a beleza do que tem ali ao seu redor? Então é isso, né, a gente precisa ser grato, a gente precisa ser capaz de entender, né, essa beleza que é a vida. E aí, recentemente, a equipe do Momento Espírita publicou um texto muito oportuno. Esse texto foi publicado na página online que eles têm, que é o momento.com.br. Eles têm uma série de textos muito bacanas, que eu sugiro, quem tiver um tempinho, né, que possa visitá-los. E eles trabalham um pouco essa ideia também que nós temos de reclamar sempre do outro, né? Então, eles colocam que é sempre comum a gente achar que o outro faz pior ou menos do que deveria. Os empregados sempre estão criticando os patrões, os empregadores acham que os seus contratados não trabalham como deveriam, as esposas consideram que os maridos não os auxiliam suficientemente no lar, os esposos, né, os maridos, se sentem, então, por outro lado, incompreendidos quanto ao cansaço que se decorre muitas vezes do trabalho fora de casa. Então, de um modo ou de outro, a gente está sempre esperando muito do outro. Ocorre, né, que como a gente já falou aqui várias vezes, ninguém consegue mudar o outro à custa de meras exigências ou reclamações, né? Por mais que elas tenham fundamento. Já é grande o suficiente o poder transformador do exemplo. Então, mais efetivo do que a gente sair falando do erro dos outros, reclamando, criticando, que tal se a gente vivesse a nossa vida com acerto? E aí, ainda que nós não sejamos um grande padrão de conduta, né, porque somos ainda imperfeitos, mas vamos começar a trabalhar esse poder de modificação que nós temos sobre nós mesmos. Então, eu não posso mudar outro, mas eu vou mudar a mim. E eu começo por não reclamar, mas mudar a minha atitude, né? Então, o mundo vai nos desafiar, então logo a gente se proponha, né, a essa mudança, essa renovação, mas tudo tem um tempo e demora um certo período para se consolidar. Os maus hábitos de hoje, eles foram consolidados já há muito tempo, né? Nessa jornada milenar que nós trazemos conosco. Em algum momento, a gente se permitiu, né, questões de leviandade que hoje nos trazem uma certa infelicidade. Agora, os vícios e as virtudes, eles são tragédia e tesouro que nós vamos construindo com o tempo. Os vícios, né, por si, ensejam dores e candidatam o seu possuidor a sacrificadas vivências de depuração. Já as virtudes trazem paz e plenitude. Por isso trabalhamos tanto a ideia de cultivarmos a virtude em nós. Então, para ser feliz, que a gente possa incumbir cada um de nós a desenvolver em nós mesmos virtudes mais sublimes, passo a passo. E como a gente inicia isso? De acordo com a equipe do Momento Espírita, a gente começa cessando com as reclamações e parando de se angustiar com o proceder alheio. Perante o egoísmo que impera no mundo, que nós sejamos aqueles que vamos auxiliar e amparar. Em face das perversões existentes, que a gente mantenha um padrão puro de conduta. Mesmo entre aqueles que são maledicentes, que gostam sempre de olhar um ou outro desvio do outro, que a gente zele pela nossa boca, para que ela não seja causa de escândalo. Em um ambiente corrupto, que nós sejamos rigorosamente honestos.
É maravilhoso que a gente já esteja em condições de perceber e vivenciar o bem, enquanto muitas pessoas, infelizmente, ainda não o conseguem. Que a gente não menospreze essa dádiva, apenas baseado ali no proceder equivocado do outro, na impossibilidade de modificar o outro, que nós possamos crescer também em compreensão e jamais esquecer do poder dos exemplos. A nossa conduta, cedo ou tarde, acaba tendo impacto naquele que nos rodeia. Então, que nós possamos ser luz, fazer luz, porque à medida em que nós conseguirmos trazer luz para a nossa vida, para as nossas existências, os maiores beneficiados seremos nós mesmos, né? Que receberemos essa luz e traremos para as nossas existências uma consciência mais profunda que nos trará equilíbrio e serenidade para a vida. Que possamos, né, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui refletindo essas palavras, né, da benfeitora Joana de Ângeles, dos queridos amigos do Momento Espírita que nos inspiraram para a reflexão dessa manhã, e que possamos, né, nos encontrar aqui novamente amanhã para dar seguimento aos nossos estudos e que esses estudos nos permitam, né, iniciar essa jornada de transformação interior. Muita paz a todos e não esqueçam, amanhã às 7 horas espero vocês, né, para que a gente possa vibrar. Aqueles que não conseguem entrar às 7, né, que possam depois assistir o vídeo no canal, refletirem, se gostarem da mensagem, acharem oportuno, compartilhem com seus amigos, né, para que a gente possa, nesse momento tão desafiador para o nosso planeta, em que tem tanta gente vibrando negatividade, a gente divulgar o bem, divulgar palavras boas, positivas e manter o nosso equilíbrio interior. Muita paz, viu? Até amanhã.